Muito boa tarde. Eu gostaria de saudar o Sr. Diretor de Operações do Banco Mundial, Axel van Trotzenberg, e desejar-lhe uma boa estadia aqui em Cabo Verde. É a primeira vez que ele visita Cabo Verde. É um alto representante do Banco Mundial, o que para Cabo Verde significa um reforço das nossas relações de parceria. A reconhecer o elevado contributo que o Banco Mundial tem dado ao processo de desenvolvimento de Cabo Verde, a destacar particularmente o apoio do Banco durante a fase do início do combate à pandemia da Covid-19, uma resposta rápida, incisiva nos propósitos que nós tínhamos em execução, a salvar vidas, proteger a saúde e proteger as empresas, o emprego e o rendimento. E o Banco Mundial teve um papel importante nesta fase do combate à Covid. Nós gostaríamos de continuar com esta boa parceria com o Banco. Cabo Verde tem sido exposto a uma tripla crise: seca severa. Durante 3 anos nós tivemos as piores secas dos últimos 37 anos, a pandemia e agora os efeitos da guerra na Ucrânia. A guerra que acontece a mais de 6.500 quilómetros de Cabo Verde, mas os impactos são reais e são visíveis e são sentidos aqui neste pequeno país insular. O esforço que o Governo tem estado a fazer de estabilização de preços de combustíveis, de eletricidade e de produtos alimentares essenciais são brutais para um país como Cabo Verde. Um esforço adicional para evitar que a transmissão da inflação possa colapsar quer o rendimento das famílias, quer a atividade das empresas. E exige mobilização também excepcional e extraordinário de recursos para fazer face a esta situação. Nós gerimos as emergências, mas ao mesmo tempo investimos em resiliência. Foi assim na mitigação dos efeitos da seca, ao mesmo tempo que protegemos o setor agrícola, investimos no aumento da resiliência do setor agrícola. Implementamos a segurança sanitária e atingimos níveis elevados da vacinação contra a Covid-19, mas ao mesmo tempo introduzimos a vacina HPV, vírus do papiloma humano, impulsionamos a eliminação da malária, Cabo Verde praticamente é um país sem paludismo, e investimos na melhoria dos cuidados de saúde. Protegemos as empresas, os empregos e os rendimentos atingidos pela crise, mas ao mesmo tempo implementamos reformas económicas, lançamos programas de recuperação, de aumento de resiliência, de diversificação da economia e de eliminação da pobreza extrema. É esta a nossa abordagem. Não podemos ficar sufocados pelas crises. Temos que reagir, responder, mas não perder o foco de transformações estruturais que reduzam a exposição do país a choques externos, aumentem o seu potencial de crescimento, reduzam os riscos relacionados com o endividamento excessivo e criem oportunidades de emprego. Contamos com o Banco Mundial neste triplo desafio: mitigar, recuperar e transformar, com eficácia e boa gestão do tempo, que crie confiança nos cidadãos e nos investidores. Reafirmo aqui o nosso compromisso com a gestão sustentável da dívida e com as reformas do setor empresarial do Estado, incluindo as privatizações e as concessões. Também com a reforma das instituições públicas, a melhoria do ambiente de negócios e o aprimoramento do nosso Estado de Direito Democrático. Como CIDES, Cabo Verde é fortemente exposto a choques externos, económicos e climáticos. O aumento da resiliência e a diversificação da economia
são, por isso, prioridades. Prioridades para acelerarmos a transição energética e a eficiência energética, de forma a podermos reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Se antes já era uma prioridade, hoje, por maioria da razão, é uma prioridade em absoluto. A ação climática para atingir as metas da nossa contribuição nacionalmente determinada. A estratégia de água para a agricultura, com o reforço da resiliência do setor agrário através de uma agricultura inteligente e orientada para o mercado. A transformação digital e a economia digital, com impacto na inovação, na eficiência, na produtividade, nas conectividades, na qualidade e na capacidade de criar oportunidades para os jovens empreendedores e jovens talentos e posicionar Cabo Verde como um hub digital. O desenvolvimento da economia azul, para posicionar Cabo Verde como um centro de desenvolvimento de competências e de investigação e desenvolvimento na economia azul. Desenvolver atividade exportadora de produtos de pesca, aquicultura e da indústria conserveira. Explorar a biotecnologia azul e o potencial de produção de energia limpa. O turismo e conectividades é outra prioridade. Um turismo mais resiliente, com mais efeitos multiplicadores sobre a economia das ilhas e um turismo que permita Cabo Verde crescer ainda mais. Também um posicionamento de Cabo Verde como um hub aéreo, valorizando a sua localização em estreita ligação com o setor turístico. Estas prioridades exigem investimentos no desenvolvimento do capital humano, em infraestruturas físicas, investimentos na inclusão social e em reformas para a melhoria de negócios. Em todas estas áreas prioritárias existem grandes prioridades e grandes oportunidades para o investimento privado. São prioridades da economia verde, da economia azul e da economia do conhecimento e da aprendizagem. Por isso, estão perfeitamente enquadradas no financiamento climático e no financiamento para o desenvolvimento sustentável. Termino com a problemática dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, que eu sei que o diretor Axel é muito sensível a esta matéria. Particularmente os CIDs graduados a rendimento médio. É fundamental que seja, de facto, considerado os CIDs como ilhas, arquipélagos, países com especificidades. E Cabo Verde deposita fortes expectativas no índice multidimensional de vulnerabilidade que está a ser elaborado pelas Nações Unidas. Um instrumento que deve ser uma referência para as relações de cooperação e de parcerias para o desenvolvimento e também para as relações de financiamento. Termino reafirmando mais uma vez esta boa parceria com o Banco Mundial e dizer aos cabo-verdianos que esta visita é uma visita muito importante. É a primeira vez que um alto representante do Banco Mundial, ao mais alto nível, visita Cabo Verde e nós interpretamos esta sua visita como um elemento de confiança. Obrigado. Is it now? Mr. Prime Minister, Excellencies, this is a huge pleasure for me to visit Cabo Verde. And I just would like to thank you for the very warm words of welcome. I can indeed confirm with you that when you say that visiting this is an expression of trust, I think the trust level has been at a very high level, and that is, I thank you to our country team and the government team working hand in hand, because when you actually have alignment of ideas and also a common direction,
you can actually move mountains. And the last 2 years, indeed, mountains were moved. Montanhas foram It has movidas, allowed us permitiu-nos desenvolver um dos maiores programas alguma vez feitos em Cabo Verde, nunca na história, entre o banco e Cabo Verde, conseguimos desenvolver e implementar um programa tão ambicioso. Portanto, nos últimos 2 anos, nós tivemos um compromisso de 190 milhões de dólares. E isto é muito acima de qualquer portfólio que nós tivemos no passado. E isso foi graças a um programa muito ambicioso, porque o IDA, os recursos que através do qual nós fornecemos financiamento, é direcionado em termos de desempenho. E se tiverem um grande desempenho, terão mais dinheiro. E vocês exploraram esse componente muito bem, devo dizer. Os compromissos também aconteceram num tempo muito difícil. Como mencionou, as 3 crises, a seca, a pandemia e, infelizmente, a guerra na Ucrânia, que vocês estão a ver refletidos no aumento de preços de combustíveis, alimentos e bens, que também traduziu-se numa grande inflação globalmente. Portanto, isso exigiu muita gestão de crise globalmente, começando com a pandemia. E eu acredito que aqui em Cabo Verde, eu diria que Cabo Verde tem sido um líder em África. E, basicamente, muito rapidamente tomou os passos e as decisões certas e implementou-as com sucesso. Portanto, nós conseguimos fornecer, é o primeiro país africano a ter financiamento, mas por trás do financiamento há um programa, e isso não deveria ser esquecido, porque atrás do dinheiro existem desembolsos, mas também o objetivo final é tocar as vidas. E aqui é impressionante ver como as vossas campanhas de vacinação desenvolveram-se para um engajamento eficiente para a vossa sociedade, e tomaram as medidas necessárias para implementá-las com uma taxa de vacinação acima de 80%. Isto é impressionante, mesmo comparado com os outros países, porque nem todos conseguiram. E eu gostaria de congratular-vos, porque é um trabalho duro que é importante. Eu acho que nós gostaríamos de também ver que não queremos lutar somente na parte da saúde, porque no fim do dia nós gostaríamos de ser parte de um diálogo a longo prazo para que os sistemas de saúde sejam sustentáveis e que tenham uma agenda a longo prazo. E eu acho que, novamente, Sr. Primeiro-Ministro, obrigada pela sua abertura e pela vontade não só de gerir estas crises, mas também de olhar para a agenda a longo prazo. E eu acho que isso é um lugar onde o Banco Mundial gostaria de lidar ao vosso lado, de lidar com essas crises múltiplas e trabalhar convosco numa agenda a longo prazo. E como mencionou, durante o tempo de crise, também representa maus momentos para os mais vulneráveis, e nós temos de fornecer trabalho, empregos e reduzir a pobreza. Eu acho que o que exige de uma boa parceria, não só isso, nós somos é ver como é que nós podemos trabalhar conjuntamente num plano estratégico para que basicamente possamos ver como é que nós podemos ajudar o vosso governo na transformação do país para um melhor futuro, para mais empregos e finalmente
uma melhor qualidade de vida para os vossos cidadãos. E o que é interessante é ver que no vosso governo estão a tocar questões estratégicas muito importantes. Não é? Desenvolver setores-chave que podem, mais uma vez, na área do turismo, após o terrível impacto que a Covid teve no turismo, mas vocês estão a tentar dinamizar o setor e ver a transformação digital e transformar, reduzir esses desafios. Eu no aeroporto tive acesso ao app da vacinação que vocês criaram. É uma excelente aplicação que eu recebi ao entrar nos nossos países, e nem todos os países têm isso. Vocês estão à frente de muitos outros países, portanto, parabéns por isso. Em termos de energia, tenho de dizer que não só a energia de uma forma tradicional, mas temos de pensar na energia de uma forma transformativa, com os renováveis, solar, eólica, e explorar essa área. Portanto, a agenda de 2020 não dos anos 20 e não dos anos 90. O que nós precisaremos fazer no banco vocês encontrarão no banco um parceiro a longo prazo e que irão ajudar-vos ao nível do setor público, mas também, como mencionou, vocês poderiam incentivar o setor privado a ver novas oportunidades neste momento. E aí é onde gostaríamos de trabalhar convosco. Mas quando diz eu estou aqui para visitar-vos, é um bom sinal. Quando diz que a minha presença aqui representa um bom sinal de confiança, eu quero dizer que cada país que é membro do país tem o mesmo, eu diria que o mesmo direito à atenção do banco. Mas eu sempre senti, quando eu trabalhei na Ásia Oriental, China, eu trabalhei em Tuvalu, mas nós temos de ter todos, porque eles são parte do Banco Mundial, e então Cabo Verde não será exceção. Mas eu acho que o que é atraente em relação a vós não é o vosso tamanho, mas são os programas, e eu gostaria de congratular-vos e certamente reforçar que nós gostaríamos de ser parte desse processo convosco no futuro, ajudar a transformar, atrair mais investimentos, e estamos muito otimistas quanto a isso. É um trabalho duro, reconhecemos isso. Vocês precisam trazer todo o setor, envolver todos os setores, mas também envolver o setor internacional, e eu acho que o banco vê isso como o nosso grande engajamento a longo prazo com a África. E eu também, durante anos, aumentamos as nossas operações em África. Estamos entre 44% a 50% das nossas operações, e isso compara-se a 15% há 15 anos atrás. Para nós, isto é um investimento a longo prazo, e vemos Cabo Verde como uma parte integrante deste investimento e desta estratégia de investimento. E eu tenho um grande prazer de estar aqui. Eu gostaria de dizer que eu já tive excelentes reuniões com o governo, mas também vejo oportunidades de envolvermos na saúde, educação e ver os vossos programas. E eu gostaria de congratular-vos por essas visitas, excelente visita, e agradecer-vos pelas boas-vindas calorosas. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos abrir um espaço para os jornalistas colocarem as suas questões. Tem direito a 3 perguntas, por causa estamos pressionados pelo tempo. Tenha bondade. Let's go to... Portuguese. So, o Banco Mundial financia 12 projetos. A instituição está satisfeita dos resultados ou tem...
Maybe it's working now. So, o Banco Mundial financia 12 projetos aqui. Está This, digital breakdown. So, do you have some remarks about the projects financed here in paper, or are you glad they are there? So, two things that are always important is that these are projects that have been agreed with the government, so they correspond to the priorities of the government. What is important here is we can agree with all Podemos wonderful concordar projects, com and if you grandes don't projetos execute, e se não forem then, executados, then então, there is something então aí teremos um problema. Em Cabo Verde, a taxa de execução é muito, muito elevada, o que significa que o governo presta muita atenção à implementação desses projetos, o que nos agrada, porque é uma boa utilização do vosso dinheiro e é também uma boa utilização do dinheiro dos contribuintes, porque eles contribuem para o IDA. Portanto, é uma boa história. Para mim, uma das melhores histórias é a resposta à Covid-19. O governo foi rápido. Nós estávamos também muito felizes por ter sido rápidos, mas o que é mais importante é que no fim do dia os resultados é que contam. Portanto, atingir os 80%. E o dinheiro é bom, mas o mais importante aqui é como atingir os objetivos. O que o governo também fez muito bem foi utilizar todas as parcerias, não foi só o Banco Mundial, foi o COVAX, foram as doações que foram utilizadas, não foi só dizer só foi o Banco Mundial, mas foi um grupo conjunto que focou-se em ter os melhores resultados possíveis, e isso é extremamente importante. E eu também, o que eu achei ser muito bom aqui foi que a ênfase das vacinas, da segunda dose de vacinas, e as crianças acima dos 12, e agora a discussão é ter vacinas para crianças com idade compreendida acima dos 6 anos. E também a campanha de booster. É um processo complexo, e o que eu gostaria de fazer que eu adoraria fazer com o governo é ter prevenções, trabalhar em prevenções para futuras pandemias, e isto constitui um grande exemplo para o tipo de cooperação que estamos a ter. Boa tarde. Senhor Primeiro-Ministro, há precisamente 2 semanas, anunciou aqui que a situação de emergência no país por causa das crises, e uma das condições para permitir financiamento internacional. Queria perguntar se, além dos projetos que Cabo Verde o Banco Mundial já tem em Cabo Verde, se pediu algum mais apoio para ajudar Cabo Verde neste momento. Claro que discutimos esta matéria. O Banco Mundial é um parceiro de referência de Cabo Verde, compreende a situação atual e emergencial, para além daquilo que são os pacotes de investimentos em curso, de financiamentos, iremos trabalhar no sentido de haver também respostas que possam vir ao encontro das necessidades do país. Se há disponibilidade também do Banco Mundial a ajudar mais Cabo Verde neste período de tripla crise?
the way we have looked A at it, forma como nós vimos isso, eu gostaria de dizer que em toda a crise, toda a gente gostaria de ter mais dinheiro, mas o que estamos a fazer é que os recursos que estão a ser fornecidos a Cabo Verde e a qualquer outro país, 2/3 vêm de uma atribuição ao país. Cabo Verde está a receber o máximo e 1/3 é através de diferentes janelas, incluindo o que nós chamamos de janelas de resposta às crises. E essas respostas são para questões específicas relacionadas com a crise. O país tem beneficiado disto e o país novamente está a pedir acesso a essa janela única de resposta à crise. E isso será levado em consideração. Estamos a ter um processo interno e de avaliação e tenho quase que certeza que iremos ter acesso a isso. Será um financiamento adicional ao que tem sido fornecido ao país. Existem janelas e realocações. Corrijam-me se eu estiver errado, mas se eu contemplar o IDA de 2019 foi incluído num prazo de 3 anos e conseguiram ter 90 milhões mais do que originariamente programados. Portanto, é quase que o dobro. Eu diria que vocês tiveram muito sucesso em ter esse financiamento adicional. Vocês conseguiram fazê-lo e por isso congratulo-vos. Tem algumas preocupações sobre a dívida nacional. Eu vi a iniciativa, eu estou familiarizado com a situação da dívida. Existem políticas fiscais e vocês têm de ser cuidadosos, porque os níveis da dívida, vocês têm de pensar nos níveis da vida em termos do dívida, do rácio da dívida e do PIB é muito elevado, mas têm de ver que é uma dívida concessional. E vocês precisam ver que isso deixe esse valor e temos de evitar os impedimentos concessionais para considerarem a dívida concessional. Portanto, essa dívida, isso é que é importante, mas de forma geral, o que é importante em termos da dívida é ver como é que vocês irão gerir a dívida. Portanto, existem alguns pontos. Um deles é ver claramente o quão robusto o crescimento pode reduzir a situação da dívida, portanto, a agenda da dívida, e ver se a dívida não concessional poderá ser prudente ou não, mas o governo tem de ser bastante transparente, extremamente transparente em termos da sua situação da dívida e comparado com diversos outros países, vocês estão certamente a demonstrar que este é um aspecto muito importante em termos de transparência do que está a ser contratado e de como é que a dívida poderá ser discutida neste contexto. Mas, de forma geral, o que está a prejudicar Cabo Verde, o que está a prejudicar a África, o que está a prejudicar o mundo tem sido essas crises múltiplas, porque a pandemia causou muito estresse, especificamente se olharmos para 2020, este país sofreu quase que
50% de declínio económico. Incidentalmente, isso foi semelhante aos países de SEDES. Nas Caraíbas e no Pacífico tiveram problemas semelhantes e agora estão a recuperar e agora vem uma outra crise. Isso é muito natural que isso tenha um efeito temporário na situação fiscal e da dívida. Eu diria que o governo tem sido prudente em relação a isso e da nossa parte certamente queremos manter ter essas concessões em termos do governo. Sem mais questões, Without any other questions. pode avançar. Any other questions? Senhor Primeiro-Ministro, estas situações de crise têm levado a várias reações no país. Ontem já ouvimos os sindicatos a pedir aumento salarial, revisão da questão salarial. Já disse várias vezes que não vai haver. Tendo em conta essas reações, queria perguntar se continua com a mesma convicção que não há margem para aumento salarial e se, ouvindo também essas reações dos sindicatos, se vai convocar o Conselho de Concertação Social. Não há margem para aumentos salariais, ainda por cima neste contexto que se agravou significativamente. Não é só um problema de finanças públicas, é um problema depois de repercussão no setor privado e é um problema da espiral inflacionista que isso poderá provocar. Os sindicatos compreenderão que até em nome daqueles que não têm nenhum rendimento, onde nós temos que concentrar o nosso esforço de estabilização, de evitar que estejam ainda muito mais pressionados pelos efeitos da crise. Estou a falar de pessoas sem emprego, estou a falar de pessoas nas zonas rurais que sofrem dos efeitos da seca, estou a falar de famílias com problemas. O nosso foco deve ser na proteção e, quando o país tiver condições de atualizar o salário mínimo, de fazer a atualização salarial, falo-á, mas não neste contexto da crise. Sim, nós temos um calendário regular com o Conselho de Concertação Social e seguramente será convocado para analisar não só este contexto de crise, mas outras matérias, particularmente aquelas que têm a ver também com o esforço da recuperação, o relançamento e as transformações estruturais. Muito obrigado.